tarde, minhas senhoras e meus senhores. É um enorme gosto dar-vos as boas-vindas ao Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, onde hoje temos a honra de receber o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, que se dignou aceitar o nosso convite para proferir a conferência intitulada Políticas Públicas que Resultam, uma iniciativa inserida no âmbito do projeto Parlamento com Causas e realizada em colaboração com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aqui representada pelo seu presidente, Renato Carvalho. A intervenção de Francisco Miranda Rodrigues irá versar sobre a importância do papel da psicologia na definição e implementação de políticas públicas capazes de responder aos múltiplos desafios impostos por uma sociedade que se afigura cada vez mais complexa e exigente. Antes de darmos início à conferência, vai usar da palavra Sua Excelência a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, que assumirá depois a moderação desta palestra. A todos, muito obrigada pela comparência. Muito obrigada. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar as entidades aqui presentes. Em primeiro lugar, o Santíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, a senhora e os senhores deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, o senhor Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos, a senhora Presidente do Instituto de Segurança Social, outros diretores regionais que aqui estão, que vejo que estão vários, o senhor Diretor Regional de Estatística, representante da Proteção Civil, estão aqui vários representantes dos órgãos regionais, a senhora professora doutora Dora Pereira, em representação do magnífico reitor, alguns representantes das ordens profissionais, dirigentes de várias instituições também aqui presentes, vários psicólogos, minhas senhoras e meus senhores. Eu, antes de mais nada, queria agradecer e dizer que é com satisfação que vejo este Salão Nobre repleto de pessoas, de instituições, de organismos públicos e que revelam, de facto, a vontade em estar aqui presente a uma hora destas, ainda por cima com um evento tão importante a ocorrer nesta mesma hora do outro lado do Atlântico, mas que, de facto, é revelador de que é importante nós debatermos estes mesmos temas. Também gostaria, obviamente, de agradecer a disponibilidade, como aqui já foi referido, do Sr. Bastonário. Muito obrigada, Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, por estar aqui entre nós, pela sua disponibilidade e, sobretudo, pela disponibilidade por encetar esta mesma parceria que hoje iniciamos a nossa primeira conferência no âmbito deste ciclo de conferências que pretendemos desenvolver e que tem a ver, sobretudo, com fomentar, com trabalhar, com discutir as questões da literacia em saúde e, nomeadamente, a literacia em saúde psicológica e bem-estar das nossas populações. Efetivamente, nos últimos anos, o mundo tem vivido períodos difíceis, conturbados, diria eu, sinistros, e temos, enquanto seres humanos, enfrentado provações que até agora seriam inimagináveis. Uma pandemia causada pela Covid-19 assolou todos os países sem exceção. Alterou as rotinas de todos os cidadãos, mudou a nossa vida, colocou em causa a nossa segurança, o nosso bem-estar e a nossa estabilidade. Quando julgávamos ter virado a página e encetado o regresso a uma normalidade, digamos assim, eis que despoleta algo inimaginável. Um conflito armado no continente europeu causado por uma das superpotências mundiais. Perguntar-se-ão porquê de iniciar esta minha locução desta forma. Porque se considera que, efetivamente, eventos desta natureza e recentes demonstram e reforçam a necessidade de nós discutirmos, de debatermos temas como estes e de trabalharmos aquilo, como aqui já referi, a literacia em saúde. Hoje é um facto cada vez mais enraizado que a saúde psicológica e a promoção do desenvolvimento das pessoas são fulcrais para a coesão social e para o crescimento económico. Lamentavelmente, e hoje acabei por comprovar isso com o Sr. Bastonário, porque por vezes nem sempre temos os dados mais atualizados, mas 1 em cada 5 portugueses sofre de uma perturbação psicológica e 1 em cada 5
de crianças sofre um problema de saúde psicológica. E mais, isto está comprovado, que os problemas de saúde psicológica das crianças e adolescentes têm níveis elevados de persistência. O desenvolvimento pessoal, a promoção das suas competências, o alinhamento de atitudes e o autoconhecimento são fundamentais para o equilíbrio e bem-estar dos indivíduos e para o funcionamento das organizações e das comunidades. Estas dimensões são também essenciais para uma sociedade que se pretende cada vez mais, ou que tenha uma maior coesão social, que para uma sociedade que se pretende que seja sustentável os seus serviços públicos e para o desenvolvimento social e económico. Neste sentido, quero aqui saudar o papel da Ordem dos Psicólogos Portugueses a nível nacional, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, é como é evidente, por todo o trabalho que tem efetuado, pela capacidade que tem tido em sensibilizar para a importância da saúde psicológica. Não posso também deixar de destacar aqui o papel e todo o trabalho da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses na valorização das funções destes profissionais, na formação permanente que tem sido efetuada e no acompanhamento dos psicólogos, sobretudo dos novos psicólogos madeirenses, e que quando aqui faço esta referência, não é por simpatia nem generosidade, mas é porque acompanho há longos anos todo o trabalho aqui efetuado pela Ordem. Na pessoa do Presidente da Delegação Regional da Madeira, o Dr. Renato Carvalho, saúde todos os seus órgãos aqui presentes, estão aqui vários órgãos desta mesma delegação aqui presentes, mas também saúde todos os psicólogos da nossa região, que muito têm trabalhado em prol da saúde mental dos nossos cidadãos. Para alcançarmos aquilo que se pretende, e o ideal seria o desígnio da valorização do papel do psicólogo, afigura-se fundamental a aposta efetiva nos profissionais desta ciência, a que estuda o comportamento humano. Esta é uma aposta ganha, não tenho qualquer dúvida. Tem sido vários estudos ao longo dos últimos anos que comprovam que o investimento na saúde mental tem retorno. Na região autónoma da Madeira, esse é um facto reconhecido e tem existido. Na prática, é um investimento em quadros profissionais com esta formação. Por exemplo, enquanto que em Portugal continental existe um rácio de um psicólogo por cada 1.100 alunos, na Madeira este rácio é de um psicólogo por cada 750 alunos. Com o trabalho que tem vindo a ser feito, estamos cada vez mais perto que é considerado o rácio ideal do número de psicólogos para o número de alunos. Na área da saúde, o Serviço Regional de Saúde possui mais de 60 psicólogos, sendo que, desses, mais de 40 estão alocados aos cuidados de saúde primários. Isto faz com que a nossa região se encontre com um rácio no contexto da saúde de cerca de um psicólogo por cada 4.000 habitantes, seguindo a recomendação geral de um psicólogo para 5.000 habitantes. Constata-se assim que a Madeira vai mais além daquilo que é recomendado. Estes profissionais têm desempenhado, como sempre, desempenharam até aqui, um papel de redobrada importância durante a pandemia. Privados das rotinas normais, do cotidiano habitual, a saúde mental de todos os madeirenses foi naturalmente afetada. Não posso aqui deixar de enaltecer o trabalho destes profissionais nos mais diversos contextos e áreas de intervenção que não vou aqui estar a elencar, mas muitos deles até aqui estão e são responsáveis pelos serviços, que têm tido e tiveram, sobretudo nesta época de pandemia, uma dedicação ímpar. Os psicólogos têm tido maior relevo e imediatismo, não apenas pelo impacto mental negativo e expectável da pandemia, mas também porque, através da ação destes profissionais, tem-se verificado um incremento da resiliência tão necessária para enfrentarmos os desafios que estamos a viver. Sendo ainda difíceis de medir, sabemos que existem consequências que se começam já a manifestar ou que já se começaram a manifestar e terão efeitos a longo prazo. Como tal, revela-se prioritário assegurar uma resposta adequada e cabal ao nível dos cuidados de saúde primários, com incidência na atividade dos psicólogos. Só assim poderemos inverter o cenário com que nos deparamos presentemente. Hoje, em Portugal, cerca de um quarto dos cidadãos, e segundo os estudos que existem, sofrem de perturbações mentais, o que nos torna o país da Europa com uma maior incidência das doenças psiquiátricas. No contexto laboral, no nosso país, os custos diretos com o stress e problemas de saúde psicológica no trabalho ascendem a 3 milhões de euros por ano.
É importante deixar claro que o maior número de psicólogos dos nossos serviços corresponde a uma maior acessibilidade a intervenções custo-efetivas, num leque mais diversificado de áreas, benefícios clínicos, benefícios económicos e sociais e maior capacidade para intervir no acréscimo de perturbação psicológica ou mental. Por todas estas razões, a conferência que aqui iremos assistir, subordinada ao tema Políticas Públicas que Resultam, a particular, tendo como bastonário nesta primeira como preletor o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, é uma forma de percebermos, enquanto a sociedade precisa, de medidas que podemos encetar para priorizar a saúde psicológica e mental. Uma vez mais, quero aqui agradecer a presença de todos vós, que se disponibilizaram por, uma vez mais, estar aqui nesta nossa sala, por partilhar este momento que para nós é importante. O projeto de Parlamento com Causas tem objetivos definidos, efetivos e que se pretende que se discuta, que se aborde em sessões partilhadas com os mais variados parceiros, temas que são fundamentais. E mais do que nunca, figura-se fundamental apostarmos nestes temas, na literacia em saúde, no fundo, em discutirmos, abordarmos aquilo que nos pode trazer uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde para todos. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia e, através da Sra. Vice-Presidente da Assembleia, todas as pessoas aqui e entidades aqui presentes, não só os senhores deputados, os senhores representantes das várias áreas setoriais, representantes de várias instituições, os nossos colegas e estudantes aqui presentes, e também cumprimentar o nosso bastonário Francisco Miranda Rodrigues, que uma vez mais se encontra aqui connosco em mais uma iniciativa da nossa região. Queria cumprimentar e agradecer a vossa presença e também agradecer uma vez mais aquilo que tem sido a disponibilidade da Assembleia Legislativa da nossa região para acolher e para interagir com as várias instituições na comunidade, nomeadamente a nossa ordem. Costuma-se dizer que a Assembleia é a casa, e costuma-se dizer, e muito bem, que é a casa da autonomia, é a casa da democracia, representa a sociedade, e a verdade é que tem sido uma casa que tem estado com as portas abertas à comunidade e por isso nos congratulamos. Eu queria somente, como a Sra. Vice-Presidente referiu, fazer aqui uma breve referência, umas breves palavras para enquadrar também um pouco esta iniciativa. Nós estamos hoje nesta conferência que marca o início e o reforço até de uma trajetória que tem existido de colaboração entre a Ordem dos Psicólogos e através da Delegação Regional da Madeira e as várias instituições na comunidade. Naturalmente que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira tem um peso especial, naturalmente, nessa colaboração e que é uma colaboração que, como a Sra. Vice-Presidente acabou de referir, procura fazer referência e explorar e reforçar um aspecto que é central para todos nós, que é a promoção da literacia em saúde psicológica, a capacidade de todos nós, como indivíduos, podermos compreender, ter atitudes favoráveis ao autocuidado e à promoção da nossa saúde psicológica, da nossa integração social e numa perspectiva também de prevenção, de adaptação, de otimização contínua de todas as valências e todos os serviços que nós temos e de todas as práticas que nós temos. Nós amanhã certamente teremos um outro momento em que formalizaremos esta colaboração, mas encontramos-nos, enfim, numa realidade que dispensa grandes apresentações ou grandes explicações, uma realidade de grande incerteza, de grande volatilidade e, portanto, uma realidade ainda mais exigente relativamente àquela que nós conhecíamos anteriormente. E, portanto, é uma realidade que remete para a necessidade de, como comunidade, como instituições, como indivíduos, respondermos a múltiplos desafios na nossa sociedade, quer a título individual, quer a título comunitário e social. O próprio programa de ação da Ordem dos Psicólogos e, naturalmente, depois também da Delegação Regional da Madeira, foca a importância e o papel que existe aqui dos profissionais na área da psicologia e da ciência psicológica em geral na resposta a todos estes desafios na esfera da paz, do envelhecimento, das migrações, das alterações climáticas, da justiça e da equidade, do trabalho, ou seja, temos aqui um vasto leque de dimensões em que os conhecimentos e a capacidade de intervenção em psicologia se tornam
torna muito útil. Torna-se muito útil quer na otimização dos serviços que nós entregamos e das políticas que nós desenhamos e entregamos às pessoas, como também depois na própria avaliação dos resultados dessas mesmas políticas e dessas intervenções. E, portanto, na resposta a estes desafios e quando particularmente desenhamos e concebemos propostas de intervenção, estratégias de intervenção, políticas públicas em geral, há aqui, e essas políticas públicas destinam-se a pessoas, naturalmente há aqui a necessidade de mobilizar o conhecimento e as evidências que existem, e são muitas evidências, relativamente ao que funciona e ao que não funciona, quer em várias áreas. E depois, além dessas evidências sobre o que funciona e o que não funciona, qual é a melhor forma de nós nos assegurarmos que as intervenções que foram desenhadas e que foram colocadas em prática efetivamente produziram os efeitos que era suposto produzirem. E digamos que onde há comportamento há pessoas, onde há pessoas há comportamento e onde há comportamento há a ciência psicológica, a psicologia como ciência e profissão. E, portanto, quando nós procuramos servir melhor e cada vez melhor a nossa comunidade através das intervenções, das medidas, dos programas de intervenção, de todas as ações que são dirigidas nas várias áreas e nos vários setores à nossa comunidade, naturalmente que torna-se aqui muito útil mobilizar todo este conhecimento que eu acabei de referir, que provém das ciências do comportamento e particularmente da psicologia. E, portanto, isto não se trata, digamos, de um luxo, de uma espécie de luxo, trata-se sobretudo de uma prioridade que temos que ter sempre. As várias evidências mostram os custos que se evitam se mobilizarmos conhecimento para desenhar, implementar e avaliar políticas públicas e, sobretudo, os ganhos que se têm, como também acabou de ser referido, em termos de produtividade, de inclusão social, de satisfação, enfim, temos aqui todos os indicadores muito consistentes nessa área. E, portanto, quando nós olhamos para esta ideia de temos vários desafios e qual é o contributo que a psicologia pode dar, digamos, eu diria que a pergunta até nem é quais são os contributos que a psicologia pode dar, como é que pode a psicologia dar um contributo. Quando nós falamos destas diversas áreas, das diversas possibilidades que existem, da forma de otimizar intervenções que envolvem pessoas, eu diria que a questão essencial, a pergunta essencial seria como é que a psicologia não haveria de ter um contributo a fornecer. Muito obrigado a todos, espero que seja uma conferência inspiradora e que certamente estaremos aqui noutras ocasiões para justamente explorar estes vários desafios que nós enfrentamos como comunidade. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Renato Carvalho, pelas suas palavras e referência às nossas iniciativas. E vamos então agora passar a palavra ao Sr. Bastonário, ao nosso preletor, que irá abordar as políticas públicas que resultam. É psicólogo, especialista em psicologia do trabalho, consultor comportamental e em liderança. Está à frente da Ordem desde 2016, não é verdade? Do final do ano 2016, mas já fez parte desde a sua origem e organização desta mesma ordem no nosso país. Tem uma experiência vasta nas mais diversas áreas, sobretudo nas questões comportamentais e em liderança. Tem uma experiência também, segundo aquilo que foi possível apurar, em várias, já passou por várias empresas, já teve várias, inclusivamente na área da edição, digamos assim, dos livros, que é aquele que melhor nos pode acompanhar ao longo da nossa vida e, enfim, é uma pessoa a quem nós nos habituamos a ouvir e tem sido uma figura presente não só a nível nacional, mas também na região autónoma da Madeira. Passo-lhe assim então a palavra ao Sr. Bastonário, por favor. Muito obrigado. Dar os parabéns por aquilo que esta iniciativa significa. Significa que atrás dela muitas outras, de uma Assembleia Legislativa aberta, com isso contribuindo para uma proximidade junto dos cidadãos e com isso contribuindo para mais e melhor democracia. E por isso deixe-me nestes cumprimentos iniciais dar-lhe os meus mais sinceros agradecimentos também por isso, por esse contributo. Senhores deputados regionais, demais representantes de entidades públicas aqui presentes, dos órgãos da Ordem, Sr. Presidente da Delegação Regional
da Madeira, da Ordem dos Psicólogos, caro colega, e nele todos os colegas aqui presentes e também alguns dos membros dos órgãos regionais. Não posso conter a satisfação de poder estar aqui, numa casa como esta, com todo o simbolismo que ela tem, abrindo também aquilo que é um ciclo de contributos que a Ordem e, portanto, que os psicólogos e as psicólogas portugueses dão através da sua Delegação Regional da Madeira, no âmbito deste espaço da democracia, e o quão importante isso é para mostrar aquilo que podem ser contributos desta ciência e desta profissão para que todos possamos ter um futuro melhor. Apesar da formalidade que o momento obriga e de que este contexto também impõe, vou tentar não deixar de ser aquilo que tento ser muitas vezes, suficientemente provocatório para que não adormeçam. Portanto, mas não posso deixar de começar por tentar alinhar um bocadinho os nossos conceitos, para ver se todos estamos no mesmo alinhamento. Começando por o que é isto que vou entender durante esta comunicação como política pública, que podemos definir como um conjunto de leis, regulamentos, de ações que têm como propósito, de alguma forma, organizar a sociedade em que vivemos, responder aos anseios e necessidades das populações. É uma definição possível. Eu li uma definição do dicionário de Oxford que dizia que a política pública é aquilo que o governo decida. É uma definição sintética e muito pragmática. Parece, no entanto, que quando falamos de política pública, ou mais ainda, quando a estamos a definir, pensamos de forma talvez um pouco e demasiado restrita, e quando digo pensamos, não estou a referir-me nem a nós aqui na região autónoma, nem a nós aqui neste pequeno país que é Portugal, estou a ser bastante mais abrangente na afirmação, mas muitas vezes estamos a pensar naquilo que é a importância económica do que estamos a fazer, estamos a pensar como é que isto se joga, por exemplo, em termos de poder militar, que é uma coisa que provavelmente se eu falasse aqui há 2 meses atrás não faria muito sentido, toda a gente acharia que isso não tinha nada a ver connosco, e se calhar não muito mais. O que contava, estamos a falar do mundo, não estamos a falar da realidade somente portuguesa, deste cantinho. Mas, de facto, para a compreensão, para a elaboração das políticas, mesmo que intuitivamente, mesmo que apenas de forma pontual, os contributos são contributos de muitas outras áreas, de muitas áreas científicas também, felizmente, e nomeadamente em Portugal, que cada vez mais são chamados a contribuir, as várias profissões, as várias áreas científicas, cada vez mais para o desenho, para a elaboração de políticas públicas. E esse tem sido um caminho constante, eu julgo que podemos mesmo afirmar, constante e crescente, o que, na minha opinião, é positivo. No entanto, o facto de ainda continuarmos a ter um olhar e uma ação, às vezes, muito, digo eu, demasiado, centrada pelo ângulo apenas, não se trata de excluir, mas sim de alargar, do ângulo apenas da economia, muito fortemente, faz-nos pensar que, será que também aqui nós ainda estamos naquela ideia que até aos anos 2000 vigorava muito, de que nós somos todos uma espécie de homo económicos e, portanto, que temos um comportamento absolutamente racional e tomamos as nossas decisões com a ponderação de uma fórmula matemática? Porque mesmo os modelos da economia, nomeadamente a partir do Prémio Nobel da Economia em 2002 para o Daniel Kahneman, acabaram por ir cada vez mais
mudando esta ideia de que nós somos homens económicos, que não somos, de facto. Nós não somos só razão, por muito que a racionalidade tenha uma enorme responsabilidade naquilo que é a nossa evolução ao longo de milénios enquanto espécie. É verdade, mas nós não somos só razão e muito menos somos razão naquelas decisões do dia-a-dia, muitas delas com importância, seja para a nossa economia pessoal, seja para a economia do próprio país. E nem os especialistas são sempre racionais nas suas decisões, nem a gestão de topo das grandes organizações é sempre racional nas suas decisões. Faz parte de sermos humanos, de facto, que isso não seja assim. E essa realidade não pode passar ao lado da construção das políticas públicas. Não pode passar ao lado da construção das leis e dos regulamentos. A irracionalidade está, de facto, presente a todo momento. A propósito da situação que vivemos agora, nós mais à distância, mas entramos para a televisão adentro, da guerra na Ucrânia e desta invasão levada a cabo pela Rússia, muita discussão tem existido sobre racionalidade, irracionalidade, até da eventual doença mental desta ou daquela liderança. É curioso como vamos sempre parar ao mesmo. Se este ou aquele tem um comportamento que está fora daquilo que são os padrões que nós entendemos como normais, é fácil. Só não dá milhões. Categoria, ali está, se calhar está doente. Mas, e será que a nossa própria racionalidade é a racionalidade? É a racionalidade aos olhos de quem? É a racionalidade aos olhos de que estratégia? Até. Mas e se de facto não for racional? Pode de facto não ser. Até parece, mais uma vez, que as lideranças têm sempre decisões racionais. Que não existe influência das emoções, que não existe influência das crenças e das convicções. Isso não está nada na ordem da razão. Está tudo na ordem da emoção. E faz parte da política. Há um contínuo entre racionalidade e emoção. Não há caixas de aqui está a razão, aqui está a emoção e pronto, está separado. Já passámos esse tempo. Nosso reconhecidíssimo cientista António Damasio escreveu, há já muitos anos atrás, uma das suas primeiras obras de grande impacto para a população em geral, um livro chamado O Erro de Descartes, que precisamente assinalava o problema de, em tempos idos, mas pelos vistos com grande lastro até aos dias de hoje, queremos separar razão de emoção. É bom termos em conta que existem ambas, mas que são num contínuo e não em caixas separadas. E daqui passo para a questão da psicologia e daquilo que é uma associação que nós fazemos automaticamente quando se fala em psicologia, é psicologia clínica, logo é saúde, doença, portanto os psicólogos, quando as pessoas estão doentes de quê? Da cabeça, pronto, e é isto. O que remete para um outro problema ainda, mas ficando na definição até do que é a psicologia e da própria profissão. Psicologia, ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Bom, definição mais simples possível. Há muitas outras. Não vejo aqui a alusão à doença, nem à parte clínica, nem vejo comportamento e processos mentais.
E esta ideia talvez seja a ideia mais adaptada a podermos utilizar mais e podermos rentabilizar mais tanto conhecimento científico tem sido produzido em crescimento aceleradíssimo ao longo dos últimos 100 anos nesta disciplina científica. Há uma ligação depois disto também, claro, as coisas estão interligadas com aquilo que fazemos muitas vezes na dicotomia saúde-doença. Mais uma vez, esta necessidade da certeza. Nós precisamos ter certezas. Portanto, tu estás saudável ou estás doente? E não do contínuo. É um contínuo. Claro que as classificações são necessárias. Nós precisamos delas por N razões, até da organização do ponto de vista social, dos sistemas, para fazermos contas de várias coisas. Nós precisamos dessas categorias, mas é preciso termos cada vez mais a noção do que é que elas verdadeiramente significam. Elas são uma espécie de arrumação conceptual da realidade, mas não são a realidade. E essa é um contínuo. Nós fartamos-nos, aliás, durante a pandemia, e aproveitando a visibilidade que foi dada, de tentar passar esta mensagem de que uma coisa serão as nossas reações emocionais, todos temos no dia a dia, vamos tendo reações emocionais, depois, em determinada altura, nós podemos estar a sentir já um sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico não é de, está bem, deixa estar, então isso não faz mal. Não, o sofrimento psicológico é sofrimento. E há níveis. E a partir de determinado momento nós podemos não estar a conseguir já ter o desempenho que gostaríamos no nosso trabalho, podemos estar com problemas nas nossas relações. E isso é relevante e merece atenção. E algumas pessoas poderão ser capazes de lidar com isso porque têm competências já desenvolvidas para, por si só, ultrapassar esse sofrimento. Outras pessoas precisam de ler algumas coisas, de compreender, e naquele momento em que leem e compreendem o que é que se está a passar, reconhecem os sinais e até conseguem também por si ultrapassar a situação. Outras precisam de ajuda profissional. E em tudo isto não existe necessariamente doença nenhuma. Doença nenhuma. O que não quer dizer que, infelizmente, não haja uma percentagem, infelizmente, muito significativa, grande da população, que, ao longo da sua vida, venha a desenvolver mesmo uma doença, venha a sofrer de uma doença. Faz parte. Todos nós sofremos de doenças alguma vez na vida. Não vale a pena estar a separar muito. Doenças físicas ou são doenças mentais. Nós sofremos doenças. Faz parte da vida. E há que lidar com elas. Esta separação é um dos grandes contributos para a estigmatização. Outro contributo, como é evidente, já estou um bocado farto de falar sobre isso, é o facto de, em alguns sítios, haver dificuldade de acesso aos serviços que são necessários para que as pessoas tenham o acompanhamento devido quando precisam. Se tiverem acesso aos profissionais, já não se vê o estigma. Tem que ter acesso. Viu-se isso ainda agora no continente com a linha SNS 24. Se houvesse estigma, e se o estigma fosse um problema dos problemas maiores para o acesso, então não tínhamos tido a mais de centena de milhares, em menos de nada de meses, de pessoas a ligarem para o Serviço de Aconselhamento Psicológico do SNS 24. Então, onde é que estava o estigma? Há acesso, o estigma desaparece. Este é um problema que persiste de há muito, que felizmente tem evoluído, é hoje menor, é hoje muito menor. É muito menor do que quando os poetas do Orfeu, num ato de desafio, resolveram, e refiro-me a Pessoa e a Mário de Sá Carneiro, resolveram chamar para junto de si, no segundo número da revista, que julgo que foi o último, um poeta que estava internado, na altura, num hospício. E porquê? Foi uma dupla resposta. Foi uma resposta àqueles que tinham dito após o primeiro número que eles
mas era malucos. Escrever daquela maneira era inaceitável. Era inaceitável para quem? Era inaceitável para os cânones da época. E, por outro lado, era uma forma de combater aquilo que era o tratamento que era dado nessa altura às pessoas com doença mental. Já vem de há muito tempo esta questão. Portanto, posto isto e com esta definição que vos deixei da psicologia, a psicologia tem um papel importantíssimo para informar os decisores políticos. Porque estamos a falar de um trabalho que resulta em muita legislação e regulamentação. E o que é que pretende a legislação? Como é que ela funciona? Quando é que nós dizemos que ela funciona? Ela muda algum comportamento. Se não mudar nada, à partida é capaz de não ter funcionado. Não me vou prender nas origens já aristotélicas do que era chamado na altura a jurisprudência e a ligação que ele fazia à questão do comportamento e, portanto, das ligações primordiais ao próprio direito, mas agora, nos dias de hoje, é isso mesmo, funciona ou não, muda ou não muda comportamentos. E há uma diferença grande entre escutar o que diz o conhecimento científico e, antes disso, tê-lo, porque por vezes pode não existir, pode não estar disponível suficientemente para aquilo que é necessário. E outra coisa é ter que decidir sem ele. E, decidindo sem ele, cada um segue naturalmente aquilo que acredita poder ser melhor. Genuinamente. Genuinamente. É isso que compete e é para isso que nós elegemos representantes, que no fundo representam também as nossas crenças sobre como é que o mundo pode se tornar melhor. Um exemplo ou dois claros, poderíamos falar, assim para pegar uma coisa histórica que esteja lá muito para trás e para não haver grande ferida de suscetibilidades, a lei seca nos Estados Unidos. A lei seca nos Estados Unidos foi o maior desastre que existiu de uma legislação. Não tinha, já na altura, qualquer evidência que pudesse funcionar. Foi uma lei que foi com base, pura e simplesmente, em crenças, nomeadamente até em certas orientações morais na altura, e que resultou basicamente num aumento do problema e na criação de outros novos que não existiam antes da lei ter sido criada. É só um lembrete para termos consciência, por muito legítimo que seja, que é total legitimidade, para a diferença entre ter em conta ou não ter em conta o conhecimento científico ou seguirmos apenas por razões legitimamente, mas por razões meramente morais. Muito bem, então significa que a legislação, servindo para essa mudança de comportamentos, pode e deve ser mais informada pela psicologia. A legislação, por exemplo, como a legislação sobre os cintos de segurança, quando foi pela primeira vez implementada, mais ou menos aí perto de 50% das pessoas, com o surgimento da legislação, isto são dados americanos, não são dados portugueses. Portanto, eu não sei se isto foi exatamente assim com estas percentagens em Portugal. 50% das pessoas, pelo facto de ter saído no Código da Estrada, que agora era obrigatório usar cinto, mais ou menos 50% passou a usar. Não foram todos. Acho que aqui uma boa parte das pessoas sabe que na altura havia bastante resistência por o cinto e tal. Mas eu ainda não me consegui e tal. Não me esqueci-me e tal. Mas isto se calhar não é seguro, porque depois ficamos presos, se houver um acidente, ficamos aqui presos. Havia todo o tipo de razões para levar a que não puséssemos o cinto. Então, e a racionalidade da decisão? A racionalidade da decisão nós encontramos-la. Nós encontramos essa racionalidade da decisão sempre que necessitarmos. Havia uma percentagem mais pequena que tomou a decisão de utilizar o cinto por causa das multas que existiam. E, grosso modo, ela tornou-se, ao longo do tempo, uma norma. Uma norma? Então, mas já não era uma norma. Então já não era uma norma, já havia uma norma.
Então, já tinha saído a legislação, muito tempo antes. Tornou-se uma norma social. E ao tornar-se uma norma social, toda a gente cumpria, porque toda a gente usa, eu também vou usar. A norma social tem, geralmente, muito mais impacto. É preciso ter isso em conta. É um conhecimento da psicologia. Ao construir uma lei, pensa-se nestas coisas? Pensa-se sobre a percepção que as pessoas têm sobre a legislação que vai sair? Pensa-se sobre as motivações que as pessoas têm para cumprir ou não cumprir? Pensa-se sobre como é que responderão às mensagens que vão ser passadas para que cumpram? Pensa-se como é que vão responder às coimas se a legislação as tiver? Pensa-se como é que vão reagir ao comportamento que os outros vão ter cumprindo ou não cumprindo com essa legislação? Por vezes sim. Por vezes a resposta a muitas destas perguntas é sim. Outras vezes não. O que nós defendemos é que se tenha uma abordagem mais sistemática, mais permanente, de verificarmos aquilo que são os contributos existentes sobre o comportamento humano, do ponto de vista científico, e que os tenhamos em conta quando decidimos. Legitimamente decida-se depois o que se entender decidir. Quem tem legitimidade são os representantes, sejam eles em termos legislativos, numa Assembleia como é esta, seja ao nível governativo. Quanto a isso, sem dúvida nenhuma. E a democracia? A democracia, enquanto forma de organização, que já agora, ultimamente, tem sido relembrado, é uma forma de governo minoritária, muitíssimo minoritária no mundo em que vivemos, às vezes esquecemos disto. A esmagadora maioria da população mundial não vive em democracia, não é tipo 60%. É bastante mais, não vive em democracia. A democracia funciona com o voto das pessoas, e como é que votam as pessoas? Leem os programas, como toda a gente sabe, toda a gente lê os programas todos dos vários partidos, depois pondera entre cada uma das medidas aquela que considera ser mais de acordo com o seu interesse pessoal e o interesse coletivo da comunidade em que vive, do país, faz essa ponderação. Repara, isto é a decisão racional. Pondera, não é? E depois, nesse balanço, entre os prós e os contras, toma então a decisão de em quem vota. É assim que toda a gente vota, não é? As pessoas votam por ideologia ou por filiação partidária, ou seja, é um vínculo que têm. É um vínculo. Votam pela apreciação que fazem das lideranças partidárias, ou seja, pela identificação, pela afetividade que sentem com a liderança partidária. Isso tem ganho de expressão a partir do... Quer dizer, quando não havia televisão isto tinha menos impacto, agora tem mais impacto. E depois há um conjunto de associações mentais variadas que são feitas. Mas a dimensão emocional deste processo é muito grande. A avaliação que é feita das instituições que estão a ser geridas por determinados políticos, essa avaliação é baseada numa percepção. E essa percepção é baseada em sentimentos, em emoções. Em democracia todos são iguais perante a lei. Mas se os cidadãos não se sentirem iguais perante a lei, para esses cidadãos não é. Mesmo que possamos dizer várias vezes que é. Não chega. A confiança que se tem nesse sistema depende de 2 ou 3 fatores. Quais são os sentimentos que existem de identidade e de pertença, portanto? Fazemos parte mesmo disto? Ou se, por contrário, sentimos que estamos à margem?
não temos acesso, não decidimos, não influenciamos, ou seja, sentimos que não há empoderamento, não sentimos o empoderamento de poder influenciar uma decisão. Mas podes votar como aos outros, mas eu não sinto que isso faça a diferença. E a mobilidade. A mobilidade que aqui, é verdade também que a mobilidade social conta, mas não é dessa que eu estou a falar da mobilidade no sentido da perspectiva que se tem do mundo. Não é uma coisa que se fala muito, mas a mobilidade, o ver outras realidades, o conhecer outras realidades, é um aspecto importante para a criação de uma qualidade na democracia. Não tendo muito tempo para falar sobre os aspectos que isto depois impacta na criação de fenómenos populistas, estão a ver onde é que isto vai dar, porque de facto impacta. Está na gênese da criação das narrativas populistas, porque as narrativas populistas estão feitas de uma forma que permitem aproveitar precisamente estas lacunas e permitem fazer uma coisa, permitem reforçar a identidade e a coesão de um grupo. Ora, se sentimos que estamos excluídos, sentimos que não temos influência, não falando, portanto, das outras técnicas, que não é o momento, mas que estão descritas pela psicologia e, portanto, estão descritas para ambos os lados, para quem queira criar movimentos populistas ou para quem quem não os queira. O conhecimento e a compreensão sobre os processos mentais e as dinâmicas comportamentais que estão envolvidas no populismo é uma forma de reduzirmos o seu impacto. É uma forma de reduzir os impactos destas narrativas e daquelas que deles se aproveitam. Esta atitude implica aceitação. Implica a aceitação dos descontentamentos existentes. Porque há de facto descontentamentos. Há razões nas emoções. A psicologia traz-nos muitas ferramentas para podermos trabalhar políticas públicas, seja a este nível que falei, sistémico, organização da política pública, organização da governação, como na parte mais administrativa da política pública, na governação ali, no terreno mais instrumental. Dá-nos o conhecimento sobre como é que nós pensamos, sobre como é que criamos crenças, como é que nós desenvolvemos a nossa autoestima, a imagem de nós próprios, como é que criamos as nossas percepções, como é que nós nos motivamos, as diferenças entre uma motivação extrínseca e intrínseca, o que é que uma faz e o que é que a outra faz, como é que se cria uma, como é que se cria a outra. A importância dos contextos, dos sistemas em que se vive, do momento em que acontece. Como é que tomamos decisões? Como é que o nosso comportamento muda? Por que etapas passamos quando mudamos um comportamento? O que é preciso acontecer para que um comportamento possa mudar? Tudo isto. Comunicação de risco e de crise, falou-se muito em pandemia. Criámos, aliás, tivemos a oportunidade de contribuir para a criação de uma task force nessa área em particular para ajudar na tomada de decisão e comunicação em crise e relativamente ao risco existente, que era um dos problemas que estava-se a sentir em pandemia. Foi histórico isso, porque foi a primeira vez em Portugal que se avançou para uma situação desse género. E sobre isto tenho que só usar uns minutos para falar sobre a tomada de decisão. A tomada de decisão, como disse há pouco, desde Daniel Kahneman, que passou a ser muito mais clara e a haver uma influência muito grande sobre os modelos económicos também, sobre o facto de nós tomarmos decisões utilizando, e agora vou utilizar eu próprio de uma categorização para facilitar a compreensão disto, mas encarem isto como um contínuo em permanente articulação, não é umas caixinhas. Nós temos mais ou menos duas formas de pensamento, um pensamento mais consciente, mais racional, mais automático, aliás, menos automático, e temos um pensamento mais emocional e mais automático, pensamento 2. Estas duas formas de pensamento convivem
Mas a maior parte das decisões que nós tomamos durante toda a nossa vida são através de um pensamento automático, um pensamento mais emocional. De outra forma era impossível, nós não conseguiríamos sobreviver, não haveria energia suficiente para tomar decisões racionais a todo o momento. Portanto, nós ligamos automatismos através de pistas, funcionamos por pistas. Vemos, assim, no geral, temos umas pistas e, pela experiência que adquirimos, pelo conhecimento que temos, vamos por ali. As pessoas que são mestres são pessoas que adquiriram muito conhecimento que lhes permite ter umas imagens rápidas da situação que têm à frente e tomam uma decisão, não estão a fazer muitas contas sobre como é que a vão decidir. E, portanto, isto não é uma coisa má. É uma coisa que nos permitiu chegar enquanto espécie aqui. Acontece que também tem os seus problemitas. E um dos problemas é que às vezes quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos e, portanto, estes automatismos por vezes levam a uma coisa chamada enviesamentos. Ou seja, nós inconscientemente acabamos por cometer erros na tomada de decisão, por exemplo, temos que estimar se, por exemplo, aqui, é melhor não dizer aqui, vou dizer noutra terra qualquer, há um país qualquer que tem uns níveis de violência nas estatísticas que são níveis perfeitamente aceitáveis, não se vê, aliás até se tem visto um decréscimo. Mas de repente começa a sair na comunicação social várias notícias de episódios violentos. E a percepção geral é a violência está a aumentar. Mas a estatística diz que não está. Porquê? Porquê que isto acontece? Porque nós automaticamente, quando estamos a decidir se uma coisa, se nos perguntarem, então agora, há mais ou menos violência, a nossa decisão, na maior parte das vezes, tem que ver com a disponibilidade de informação que nós temos. E se está muito disponível este e mais aquele outro episódio, está muito fresco na nossa memória, aquilo que nós dizemos é, há mais. Não é a questão estatística que nós não vamos... A primeira pergunta não é, bem, não sei, deixa-me cá ver a estatística. Portanto, isto é um dos cerca de, acho que estão identificados até hoje, à volta de 200 tipos de enviesamentos diferentes que levam a erros de tomada de decisão por esse mecanismo. É importante conhecermos mais sobre isto. Uma das aplicações que fizemos agora há pouco tempo foi, e vou falar de uma área em que provavelmente poucos ou nenhuns ligarão à psicologia, na área da literacia financeira. Fazemos parte do Plano Nacional de Literacia Financeira e trabalhamos com o Banco de Portugal precisamente para introduzir naquilo que são os mecanismos existentes de promoção da literacia financeira, nomeadamente junto às escolas, introduzir conhecimento sobre como é que funciona o nosso cérebro nestes aspectos. Como é que nós funcionamos para tomar decisões? Se soubermos mais, se estivermos mais conscientes, nós não conseguimos evitar totalmente estes erros. Faz parte de sermos humanos. Mas conseguimos reduzir. Conseguimos ter essa noção que pode acontecer. Conseguimos ter a noção de quando vamos comprar uma casa a crédito. Na verdade, embora nós, quando vamos comprar a casa, como a queremos comprar, nós convencemos que vamos ter sempre pelo menos o mesmo dinheiro que temos hoje, mas geralmente convencemos que vamos ter mais, porque então se agora estou a começar a minha vida, depois vou ganhar mais. E convencemos-nos deste crescente, ou no fundo é um enviesamento de otimismo, e portanto nós acreditamos sempre muito mais que as coisas vão melhorar, só que nem sempre é assim. É como nem sempre vai correr tudo bem, pronto, de facto, nem sempre corre tudo bem. Esse enviesamento na tomada de decisão aumenta o risco financeiro. É bom termos consciência disto. É bom termos consciência que temos que ter uma margem para as surpresas, que nem sempre vai correr bem. Depois, podemos falar, por exemplo, do que acontece com desafios societais tão grandes como a crise climática. Crise climática que depende de percepções para a sua resolução. E depois depende de tomada de decisão na sequência das percepções. Curiosamente, não depende assim tanto, ao contrário, também depende, mas não depende assim tanto de comportamentos individuais, no sentido do comportamento do consumidor. É curioso, porque o que se fala mais é do comportamento do consumidor. Temos que comprar menos coisas com embalagens de plástico, temos que comprar menos coisas. Isso tem impacto.
mas não é o que tem mais impacto. E o conhecimento sobre o que é que realmente tem impacto, no que diz respeito a que tipo de decisão tem mais impacto, e essa análise, e depois como é que podemos, de facto, influenciar no sentido de que a percepção geral mude, porque se a percepção não mudar, aquilo que verdadeiramente são os comportamentos que têm que mudar, ou as tomadas de decisões que têm que mudar, por exemplo, as perdas que existem na agricultura, que são brutais ao nível da água, se quisermos falar de água, não é o consumo nas casas. O consumo das casas não conta quase nada. Mas é preciso que exista uma percepção muito forte pública disso. Trabalhar a percepção é um trabalho para a psicologia. É um exemplo, há muitos mais. A desinformação, a forma como a desinformação funciona. A psicologia não só ajuda a explicar os mecanismos todos existentes para que a desinformação, para criar desinformação e para disseminar desinformação. E, por exemplo, a psicologia informa-nos que, ao contrário do que se calhar que nós achamos, toda a gente está sujeita a cair em mecanismos de desinformação. Mesmo as pessoas que são muito especialistas estão... Sim. Estamos todos sujeitos a cair em mecanismos de informação e, pior, se formos muito especialistas, corremos o risco de demorar muito mais tempo a mudar de opinião. Muito mais tempo. A psicologia, mais uma vez, ajuda-nos com isso e ajuda-nos como é que fazemos para lidar com isto. Como é que fazemos para evitar que isso aconteça? Por exemplo, há um projeto a decorrer em vários países, que nós já propusemos em Portugal, mas sem sucesso até agora, mas nós somos chatos, pode ser que a gente lá chegue, que é um projeto que se baseia numa coisa chamada teoria da inoculação. Teoria da inoculação, como o próprio nome indica, à semelhança das vacinas, significa que o que nós fazemos é ensina-se às crianças e os jovens como é que é produzida uma notícia falsa e como é que ela é disseminada. E já Jesus, então agora vai toda a gente, agora estamos a ver aí as crianças todas a disseminar informação, os jovens todos a produzir notícias falsas, isso é que vai ser e tal. Não há evidência nenhuma em nada, eu julgo que terão consciência disso, que porque alguém sabe como é que se faz uma coisa mal feita, faz essa coisa mal feita. Isso não há evidência nenhuma que isso funciona assim. Mas, se em termos de inoculação as coisas funcionassem dessa maneira, também não se injetavam vírus no corpo das pessoas para que elas não apanhassem doenças. Portanto, sim, é algo que tem tido muitos resultados, em todos os países que tem estado a ser aplicado, tem tido ótimos resultados, ou seja, o que se verifica é que estas crianças e jovens conseguem detectar depois mais facilmente a desinformação quando a veem do que as pessoas que não foram sujeitas a este treino de... São exemplos, enfim, poderia estar aqui muito mais tempo, por muitas outras áreas. Habitação, coesão territorial, administração pública, com a simplificação que é necessário fazer, com a autonomia que é preciso dar, relacionando a administração pública com trabalho. Nós sabemos o que é que... É muito curioso, sempre que se fala de... temos que modernizar a administração pública. A única coisa quase que se pensa é em tecnologia. É preciso digitalizar, e é preciso... Eu não estou a dizer que não é preciso. Claro que é preciso, eu não estou a dizer que não é preciso. Só depois falta o resto, não é? É que são as pessoas que depois utilizam estas coisas. Por exemplo, na cibersegurança, nós temos um projeto agora com o Centro Nacional de Cibersegurança. Porquê? Porquê que o Centro Nacional de Cibersegurança quis fazer um protocolo connosco e trabalha connosco as questões da cibersegurança? Porquê que somos parceiros no combate ao cibercrime? Porque o fator humano é o fator de maior risco na utilização de tecnologia. Não é o ter firewall ou não ter. Não é ter antivírus ou não ter. Não é nada disso. É o fator humano. Eu carrego naquele link quando me mandam a dizer que o príncipe da Nigéria quer depositar dinheiro na minha conta e eu acho que realmente sou um felizardo, embora nunca tenha acreditado em semelhante coisa, naquele dia, lembro-me, mas se calhar e se for e carrego. Pronto, é o fator humano. Estamos com uma campanha agora. E isso liga-se, para tentar terminar, à importância que a literacia tem, de facto. A literacia em saúde,
a literacia em saúde psicológica, mas a literacia de uma forma, ou seja, nós percebermos como é que funcionamos, como é que funcionam as coisas. Quanto mais nós pudermos conhecer, mais protegidos estamos. Não é 100%, não é resolve tudo, não é uma fórmula mágica, mas é um contributo. A psicologia não é a panaceia. A psicologia, como ciência, continua a descobrir e a descobrir-se. E vai continuar. É por isso que é uma ciência. Não tem solução para tudo, nem pouco mais ou menos. Mas tem alguns contributos que julgo que seriam importantes de ser cada vez mais aplicados. E há cada vez mais profissionais disponíveis, formados, prontos para fazer essa aplicação. Acho que há uma tendência para cada vez mais estarmos atentos a isso. Aquela ideia de que, mas isso custa muito dinheiro, é treta. Desculpem lá, não tenho outra expressão para utilizar. Não é verdade. Aí é que não estamos no campo da opinião. Factualmente, há evidência demonstrada para as áreas de aplicação. E se quiserem... Olha, até posso utilizar uma só aplicada para os impostos. É a pedido ali do meu amigo Renato. Relativamente a algo que foi testado e implementado sobre cobrança de impostos em alguns países, em que foi mudado uma pequena linha no texto da carta enviada aos contribuintes por e-mail, foi mudada uma pequena linha, incluindo uma norma social, basicamente dando a entender, e não era a mentir, era dando a informação real de que 90 e qualquer coisa por cento das pessoas pagavam os impostos a tempo e horas, quando o Vox Populi era de que a maior parte das pessoas não paga. E isso fez com que houvesse mais alguns pontos percentuais de cobrança de imposto. Porquê? Se toda a gente paga. Mais alguns pontos percentuais, mesmo quando já estamos nos 90%, é muito dinheiro de impostos a entrar a mais. Quanto é que custou? 0. Foi só mudar o texto de uma linha de texto. De onde é que veio o conhecimento disto? Psicologia. Testou-se, viu-se que os resultados eram possíveis, eram aqueles, testou-se com diferentes mensagens, viu-se qual é que tinha mais impacto, depois implementou-se para toda a gente. Isto é feito em alguns países, sistematicamente, com unidades que têm psicólogos, economistas, antropólogos a trabalharem e a fazerem testes de políticas públicas. Testam com pequenos grupos, verificam o que é que funciona, que resultados é que tem e a seguir escalam para a população. Começou no Reino Unido, Estados Unidos, foi interrompido depois nos Estados Unidos no tempo do Trump, não interessa, agora já retomou, e está-se a espalhar por vários países. É algo que devíamos fazer aqui. Portugal, o maior recurso que tem são as pessoas. Temos conhecimento, cada vez mais, podemos aplicá-lo e com isso podemos prevenir muitas coisas, eliminar desperdício, desenvolver as pessoas e com isso criar mais riqueza, diminuirmos desigualdades, termos mais coesão social. As políticas são aquilo que os governos e os demais órgãos representativos decidem implementar. Não há dúvidas sobre isso. A psicologia é uma ciência, cumpre-nos informar e ao poder político, e informar o poder político para que tome as decisões que, em consciência, considera serem mais efetivas, e aos decisores políticos cabe a responsabilidade de procurarem estar informados. Esta iniciativa merece, mais uma vez, o meu agradecimento e também os parabéns, porque é uma oportunidade de termos mais informação disponível para todos. Obrigado. Obrigada, Sr. Bastonário. Deixou-nos aqui algumas mensagens, algumas ideias. De facto, o tema é diferente, modéstia à parte, acho que foi um tema bem escolhido para iniciar este ciclo. É interessante a forma como abordou esta questão. Começou por dizer que a maioria, e se eu estiver errada, corrijam-me, por favor, que a maioria das decisões eram, muitas vezes, tinham uma natureza economicista, inclusivamente falou no homo económicos, em que a ponderação matemática era aquilo que estava acima de tudo.
Falou também na questão das decisões serem mais emocionais ou mais racionais, e aquilo que deixou aqui claro é que, de facto, há uma continuidade em todo este processo. Portanto, não estão em caixas separadas, mas há sim um contínuo, não só nas decisões, mas no fundo o nosso comportamento, e esta influência é contínua. Falou-nos de uma coisa interessante, nunca tinha pensado que de facto o estigma sobre as questões da área da saúde mental existem, ou da psicologia existem, quando não há uma resposta imediata. Portanto, quando não há um acesso fácil, o estigma aumenta. E faz todo o sentido. Falou também, e sobretudo, no papel da psicologia para informar as decisões políticas, ou seja, é importante atender ao conhecimento científico sempre que possível, sempre que ele exista. É importante que escutar precisamente este mesmo conhecimento. Para além daquilo que é decidido e para além da legislação que é produzida, também falou na importância que tem a norma social, e de facto é isso que acaba por modelar o nosso comportamento e nós próprios, mesmo é fácil de verificar que as pessoas na rua, apesar de não ser obrigatório, muitas pessoas continuam a usar máscara e, portanto, no fundo é uma norma social que foi instituída e se calhar houve uma consciencialização, esperemos nós. Falou também na importância das emoções nas nossas opções, das nossas escolhas, eu poderia dizer muito mais, mas acho que só estou aqui a deixar alguma das ideias principais e depois passarmos ao debate. E falou sobretudo na importância da psicologia nas decisões e nas políticas públicas, ou seja, atendendo a que, de facto, os nossos recursos, ou aquilo que mais importante, nós temos os nossos recursos, eu acho que atualmente são, de facto, as pessoas, mas também são os profissionais. Não temos dúvida que temos profissionais em muitas áreas que têm trabalhado e continuam a apostar sistematicamente na sua formação pessoal e que estudam e que investigam e que têm necessariamente de ser aproveitados a quando a tomada de algumas decisões que são muito importantes e que mexem com o nosso dia-a-dia da nossa população. Julgo que eram estas as principais ideias, haveriam muito mais e com certeza não me atrevo aqui também a esmiuçar e deixaria então agora um espaço para debate, para perguntas, para questões, para comentários, aquilo que entenderem, e passo a palavra à nossa ilustre plateia. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, adorei as intervenções e ganho consciência, já tinha alguma disso, mas vinquei-a muito mais, de que, de facto, a psicologia é uma ciência tão transversal que deve apoiar as várias áreas da nossa sociedade e estar presente também nas políticas públicas que se vão desenvolvendo. Eu acho muitas vezes que nós somos o nosso psicológico. Temos o nosso corpo, mas até nele o nosso psicológico se reflete e o mostra. E então, penso às vezes, e gostava de saber o que é que acham, se isto tem alguma razão ou não, que um fator muito importante a desenvolver é, desde cedo, em nós próprios, o autoconhecimento dos nossos processos mentais, para os podermos perceber, melhor podermos conviver com eles e assim nos aperfeiçoarmos. Só que isto carece de uma educação. Desde logo, pode estar presente nas políticas públicas de educação, para que os nossos psicólogos, e digo isto a nível transversal do mundo, não estejam para responder a situações problemáticas dos alunos, nomeadamente, mas sim transversalmente presentes no dia-a-dia das pessoas e mesmo falarem, e não sei como, porque não sou da área,
estarem presentes mais continuadamente, se haver problema ou não. E também, a nível de políticas de família, designadamente, ministrando ferramentas a quem vai ser pai, a quem vai ser mãe, como forma realmente de disseminar essa autoconsciência para o convívio com os nossos processos mentais, como forma de evolução do nosso bem-estar social. Obrigada. Que bom que me fez essa pergunta e que partilhou essa reflexão. De facto, todos temos a ganhar com um aumento desse autoconhecimento. Na verdade, quando estamos a falar da tal literacia e que aliás foi muito bem definida pelo Renato logo na sua intervenção, estamos no fundo a falar também desse autoconhecimento ao nível de como é que funcionamos, de como é que funcionam os nossos processos mentais. É uma das partes, é um dos conhecimentos. E isso, felizmente, até está hoje mais presente de forma orientada, de forma estratégica, em algumas políticas públicas já. Está muito no início, em termos de implementação, e teve aqui uma grande pausa, vamos chamar-lhe assim, que se chamou pandemia. É exatamente como diz, é importante que, por exemplo, nas nossas escolas, os psicólogos e as psicólogas estejam a trabalhar prioritariamente naquilo que é a construção dos projetos educativos das escolas, naquilo que é o apoio à direção da escola nas decisões que está a tomar, que depois têm impacto sobre toda a comunidade educativa, que desenvolvam ações que permitam a promoção das competências socioemocionais. No outro dia, numa sessão que já não me lembro exatamente onde é que foi, um estudante que já há alguns anos tinha participado regularmente em algumas sessões promovidas pela psicóloga que a sua escola tinha, sessões essas do âmbito do desenvolvimento destas competências socioemocionais, refletia ele que era algo que tinha a consciência que lhe tinha permitido conhecer-se muito melhor. E quando falou em autoconhecimento, lembrei-me imediatamente deste exemplo. E de facto, é algo que já está em curso. Quando começaram a surgir as políticas de maior inclusão e integração, quando foi redefinido também, pelo menos ao nível daquilo que foram as nossas orientações da Ordem para o trabalho dos psicólogos em contexto escolar e também já acompanhadas, por exemplo, pela Direção-Geral de Educação, e passou a ficar definido que, de facto, a prioridade do papel do psicólogo deve ser essa. Isso é o início desse caminho. Infelizmente, logo quase de seguida, ainda com o arranque da implementação e ainda com o reforço a acontecer em termos de números de profissionais, porque isto também se faz tendo rácios minimamente adequados, porque senão é muito mais difícil de fazer. E é mais difícil de fazer porquê? Pela mesma razão que foi praticamente impossível, não foi impossível, mas praticamente impossível de fazer em muitos sítios durante a pandemia. Porque, como disse muito bem, estão a responder a emergências, às crises, às necessidades imediatas. Muitas delas estamos a falar de necessidades clínicas que não deviam, não é a melhor das soluções e a melhor das práticas estar a acontecer naquele contexto escolar, mas sim deviam estar a acontecer no contexto de saúde. Acontece que é preciso também que o contexto de saúde tenha os meios para responder a isso. No continente não tenho de certeza. É impossível. Isso é completamente impossível. E portanto, mediante a capacidade de resposta ser maior ou menor, torna-se mais possível que
esta prioridade seja implementada. E não podemos estar mais de acordo, é para aí que a melhor evidência hoje em dia aponta, e isso sim permite-nos trabalhar desde cedo, particularmente se conseguirmos continuar a recuar no arranque deste trabalho, que é começarmos ainda mais cedo do que aquilo que estamos a começar a fazer esse trabalho, que ainda é algo que nem sempre se consegue também fazer. Mas muito obrigado por essa questão. Bem, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o nosso bastonário da Ordem dos Psicólogos e agradecer-lhe por, de facto, a explicação que aqui trouxe, nomeadamente um conjunto de questões que são diferentes, mas que todas elas têm um enquadramento no nosso dia-a-dia muito importante. Eu queria deixar 2 notas em particular sobre 2 temas e gostava de ouvir a sua opinião. Uma primeira tem que ver com a questão exatamente que resulta do título desta intervenção, que é as políticas públicas que resultam, que é o que é que nós precisamos de fazer enquanto agentes políticos, enquanto seres sociais de uma sociedade e de uma comunidade, para que a doença mental ainda hoje tenha ou deixe de ter o estigma que tem. Que nós sabemos que, nomeadamente, no que diz respeito, por exemplo, e falando de um caso bastante corriqueiro, as chamadas baixas psiquiátricas, que até hoje têm um registro, nomeadamente nas carreiras militares, que têm, nomeadamente nas carreiras da administração pública, um acompanhamento e um processo que acompanha o cidadão ao longo todo o seu processo profissional. Criamos aqui condições para que as pessoas só recorram a esta necessidade, que muitas vezes acontece por circunstâncias pontuais, naturais, de desequilíbrios que acontecem em virtude de circunstâncias que nós não estamos à espera e que acontecem, sejam elas familiares, sejam elas pessoais ou sejam elas profissionais. O que é que nós podemos fazer para que, tendo esses mecanismos de fiscalização e não existirem uma utilização abusiva, possamos desburocratizar ou facilitar o acesso a esse recurso? Porque é importante, porque as pessoas precisam e porque não há nada pior para uma instituição, seja ela pública ou privada, do que não ter os seus colaboradores na melhor forma possível, se assim se pode chamar. Depois, falar, e no fundo pedir a sua opinião relativamente a este tema. Uma segunda questão que me prendeu particularmente a atenção foi quando abordou a questão relativamente aos processos de enviesamento. E deu o exemplo, nomeadamente, que muitas vezes se fala relativamente ao crédito à habitação, porque eu estou em início de carreira, tenho 20 e poucos anos, ou quando tiver 40 ou 50, terei outras condições. Mas é importante que nós tenhamos este enquadramento e não querendo, obviamente, politizar a questão. Nós vivemos num país em que se tem perdido, de forma geral, o poder de compra e, portanto, essa é uma realidade que não existe. E nós hoje, nomeadamente a minha geração, que é uma geração nascida nos anos 90, tem hoje a sensação que não pode ou que não terá uma evolução que os nossos pais, por exemplo, tiveram comparativamente aos nossos avós, nomeadamente na qualidade de vida, nos projetos alcançados, embora muitos de nós sejamos mais formados, mais preparados e tenhamos naturalmente mais conhecimentos com a mesma idade. E no fundo isso resulta de um processo de enviesamento que é a possibilidade de que nós criámos todos de que viveríamos melhor sempre em função de termos mais estudos, mais processos de conhecimento, mais oportunidades e um mundo mais global. E no fundo a minha questão sobre esta segunda temática, e uma vez que nós vimos num período de pandemia, nós tivemos em Portugal um período de restrições financeiras sobre as famílias, tivemos um período de crescimento económico, tivemos um período de confinamento em que durante 2 anos letivos as crianças e os jovens não puderam, por exemplo, frequentar o segundo período das aulas nas escolas, e temos agora uma circunstância que nos leva a outras restrições por um conflito armado e por todo o cenário que nós nunca vivemos e que não conhecemos. E no fundo, como é que nós preparamos estas novas gerações que viveram sempre acalentadas nesse enviesamento de que viveriam melhor, mas que na prática tiveram sempre fenómenos nacionais e internacionais que condicionaram o seu crescimento e que naturalmente faz com que esta geração nascida nos anos 90, que tem hoje, ou começa a ter hoje 30, 31, 32 anos, seja uma geração que tem os piores indicadores, nomeadamente na emancipação jovem, no acesso à habitação, porque não quis aprofundar, e naturalmente era um processo muito grande, mas temos hoje 2 grandes fenómenos. Ou temos o fenómeno das pessoas idosas que vivem isoladas e que, portanto, vivem isoladas e em famílias com parcos rendimentos, ou então muitas vezes assistimos em todo o interior e mesmo nas zonas urbanas a uma sobrelotação da habitação que também não é bom
para o desenvolvimento das condições em saúde mental, porque não é possível garantir determinados espaços, não é possível garantir determinadas privacidades, não é possível viver em determinadas circunstâncias, e nós hoje vemos, em virtude, se calhar, nos anos 2000, as pessoas emanciparem-se aos 24 e aos 25 e hoje emanciparem-se aos 29, é muito mais tarde, e, portanto, no fundo, perceber quais são as implicações que isto terá em termos de saúde mental para o futuro nestas novas gerações, quando tiverem, naturalmente, mais idade do que têm agora. Muito obrigado. Bem, antes de mais dizer, agradeço mesmo muito as perguntas e não estou a agradecer por agradecer. Eu não costumo agradecer perguntas, portanto há aqui pessoas que até devem estar a achar estranho. Mas, de facto, a primeira pergunta é excelente, devo dizer-lhe, por várias razões. De facto, essa é uma situação que deve mesmo ser revista, a questão de como é que funcionam as baixas que referiu. Eu vou começar por aí, porque isso depois tenho que dar um passo para trás, mas essa questão precisa de ser revista. E quer-me parecer, pelo que vou ouvindo em intervenções como foi a sua, nomeadamente e curiosamente, sempre por gerações provavelmente são da mesma geração, transversalmente, em termos vamos chamar-lhe de ideologia política, transversalmente, a mesma preocupação específica, esta mesma preocupação. E, de facto, essa é uma matéria que penso que tem que ser alterada, com os cuidados que teve, e muito bem, também o cuidado, passa a redundância, de alertar, que é, bom, isto não pode ser feito de uma forma que de repente duplicaríamos, triplicaríamos, etc. Mas eu julgo que essa não é a verdadeira questão, no sentido, não é o verdadeiro problema. Porque, hoje em dia, essa consequência dos problemas já existentes, que não estão catalogados, as consequências nós já as pagamos. E depois, em alguns casos, aquelas situações que não se resolvem, vamos pagá-las então mais tarde, muito mais, e também através das baixas que disse. Mas nós já as pagamos hoje, mesmo não estando categorizadas, já as pagamos hoje. É como se varrêssemos para baixo do tapete, o custo está lá, mas está diluído numa série de outras coisas, ninguém faz contas àquilo, mas ele está lá. Portanto, eu acho que sem medo, com cautela, certo, mas sem um medo paralisante de é melhor não mexer porque sabe-se lá o que é que vai dar, e precisamente utilizando, provavelmente até deste tipo de metodologia, testando algumas soluções, e num trabalho que tem que ser conjunto, há aqui... Este não é de facto um problema simples, é um problema complexo e, portanto, não vai ter respostas lineares, não tem daquelas coisas que, faz assim já está, porque é que ainda não fizeram e tal. Não é. Mas manter a situação como ela está, como diz, não me parece uma boa solução. Eu acho que, eu estou de acordo que o facto de funcionar como funciona está associado a um estigma, que leva a que se tente ao máximo adiar uma situação que exigiria provavelmente que a pessoa tivesse um acompanhamento que poderia levar até que a pessoa se ausentasse até eventualmente temporariamente do trabalho e que muitas vezes é adiado ao limite para uma situação que depois vai ser muito pior para resolver e que isso... exige olhar para este tipo de problemas no tal contínuo que eu dizia e não na lógica de tem doença mental ou não tem doença mental. Temos que passar para essa etapa. É verdade que só agora é que chegamos a uma outra etapa que foi a etapa de, agora pelo menos já está a acontecer, uma parte disso com o Plano de Recuperação e Resiliência, começaram a ser aplicadas respostas que estavam no Plano Nacional de Saúde Mental há não sei quantos anos e tal, que é um sinal, pronto, mas finalmente está-se a tocar naquilo que são estes problemas, mas a situação das baixas também deve ser alterada, sem olharmos a questões de profissionais, corporativas, a questão tem que ser alterada para olhar para isto com o contínuo que a evidência científica demonstra que existe e, portanto, não vale a pena estarmos a querer só
umas caixas e esperarmos pelo último dos momentos. Isto é um dos aspectos, estou de acordo, e eu acho que isso tem que se trabalhar conjuntamente para uma solução que permita alterar. Eu não tenho uma fórmula mágica de como é que se permite fazer essa alteração e com isso se reduz todos os outros riscos conexos. Mas algo me diz que esses riscos se calhar estão a ser sobrevalorizados, se é que estão a ser equacionados, mas se estão a ser equacionados, acho que estão a ser sobrevalorizados face aos custos de não fazer nada. Acho que os custos de não fazer nada, eu apostaria, mas aqui estamos no campo das hipóteses, eu colocaria a hipótese que os custos estão maiores por causa de não estarmos a fazer nada. E por isso, a segunda parte para a mesma questão, implica tocar num assunto que temos colocado sistematicamente na ordem do dia. Nós temos custos com o stress e outros problemas psicológicos nos locais de trabalho que são brutais. Não é um problema português, é um problema da sociedade ocidental. Os custos são mesmo muito grandes. Para terem ideia, em 2019 nós fizemos as contas com base na estatística oficial e 2019, custos diretos, só contabilizando as empresas privadas, não financeiras, custos diretos, resultados de absentismo e presentismo, de stress e problemas psicológicos, 3,2 mil milhões de euros em Portugal. Em Portugal. 2019. 3,2 mil milhões. São 3 pontos debaixo da gama. Os custos já existem. E eu só falei de custos diretos. Isto não tem os custos para as famílias, não tem os custos para o Serviço Nacional de Saúde, não tem o sofrimento todo à volta disto. Essa parte não está contabilizada. Portanto, os custos de retrabalho por erros cometidos por causa das pessoas não estarem nas melhores condições para estar a fazer o trabalho, isso não está contabilizado. Portanto, temos que atuar aí. Prevenção. Essa dimensão está sempre em falta. Nós temos uma dificuldade enorme. Porquê? É preciso, e é mesmo isto que é necessário, quem quer que seja que tenha o poder de decidir, não interessa de cor é que é, quem quer que seja que tenha o poder de decidir, tem que decidir sem estar só a olhar para o ciclo político em causa. Não há hipótese, porque não há política nenhuma de prevenção que resista a se apostar os ovos todos nos resultados eleitorais a seguir. Tem que conseguir haver um equilíbrio. Eu percebo, quer dizer, não há ninguém que esteja na luta política que não lute para ganhar. Senão não é. Pronto, luta para ganhar. Mas tem que haver um equilíbrio mais bem conseguido entre aquilo que é o resultado de médio e longo prazo e o de curto prazo, ou então não temos sustentabilidade possível. E nesta matéria também. E para isso é necessário apostar em prevenção nesta área e é preciso um pequeno empurrãozinho. Tem havido muita sensibilização e tem havido alguma evolução. E começa a haver cada vez mais organizações que começam a ter práticas preventivas relativamente a estes problemas. Mas isto é uma gota d'água ainda para aquilo que é a dimensão do problema e o número de organizações. E, portanto, ou nós temos um conjunto de medidas que acelerem isto, que tem que ser a conjugação entre a sensibilização, a formação das lideranças legislativas e de algum estímulo financeiro a projetos preventivos dentro desta área, uma combinação destas medidas, de modo a que a prática de avaliar e prevenir os chamados riscos psicossociais, que são tudo isto, desde o stress até aos horários, às cargas de trabalho, ao peso das dificuldades cognitivas do trabalho, são N riscos psicossociais, não é um, não é dois, não é a conciliação trabalho-família, que é um dos. O conciliação trabalho-vida pessoal é um dos. Mas há muitos mais. E, portanto, por atacado, as organizações passarem a fazer avaliação do risco psicossocial e, por outro lado, passarem a ter planos de prevenção. Isso vai nos ajudar também bastante. E é mais sustentável do que estarmos só a olhar para a parte final do problema, que é quando já não há nada a fazer e tem que se intervir aí. Essa é a questão. A outra, eu peço desculpa, mas esqueci-me. Perdi-me. A segunda questão era, essencialmente, resumindo,
o problema dos processos de enviesamento que se foram criados, nomeadamente nas novas gerações, sobre a possibilidade de terem melhores condições de vida, não tê-las. Certo. Claro que sim. Eu julgo que se vai vendo as consequências disso relativamente à saúde mental, que a questão depois era se isso poderia ter impacto. Quando nós sabemos que os processos de autonomização e que a autonomia em si, a sensação que nós temos lá está, de empoderamento, de reconhecimento depois daquilo que somos capazes de fazer, de podermos desenvolver projetos de vida que estão dentro daquilo que é o nosso imaginário, do que queremos vir a criar, permite-nos sustentar uma melhor imagem de nós próprios, permite-nos ir ao encontro, lá está, da imagem que também projetamos como sendo a nossa, a imagem que nós projetamos de nós próprios, corresponder mais à imagem que temos, a que depois conseguimos mesmo ter de nós próprios. E se isso acontecer, estamos a contribuir certamente para sermos mais saudáveis. Se isso não acontecer, estamos pelo contrário a contribuir para não sermos tão saudáveis. E, portanto, sim, tem impacto. O não cumprimento, ou os demasiados obstáculos para tarefas desenvolvimentistas que são importantes, nomeadamente no contexto e na comparação que fazemos depois entre nós, ou de acordo com as expectativas que tínhamos, são relevantes e têm impacto para a nossa saúde mental. Claro que sim, e por isso é que os determinantes sociais são muito importantes. Eu não falei aqui, porque julgo que haverá uma conferência mais à frente, certamente, que falará sobre isso, mas determinantes sociais, como o caso da pobreza, é muitíssimo relevante para aquilo que depois vem a acontecer de futuro, por exemplo, ao nível de saúde mental. E é um círculo vicioso, ou seja, a saúde mental sabe-se que tem um impacto alimentando condições de pobreza, e sabe-se que as condições de pobreza alimentam o aparecimento de problemas ao nível da saúde mental. Logo, atuar de modo a que as pessoas tenham mais competências para serem mais autónomas, tomarem melhores decisões, conseguirem sair às vezes até dos círculos de pobreza familiares de gerações, conseguirem sair disso, e isso faz também muito por capacitação, ou seja, autonomia por capacitação, desenvolvimento das competências para conseguirem fazê-lo autonomamente e não simplesmente mantendo dependentes. Claro que a pessoa pode necessitar durante algum tempo de um apoio financeiro, porque também se sabe isso, que se nós não tivermos condições financeiras, nós, simplificando, entramos numa espécie de mentalidade de escassez, tomamos piores decisões porque é como se tivéssemos menos espaço mental para termos todas as hipóteses em cima da mesa, decidimos pior e entramos em ciclos que nos podem aumentar as condições também elas de pobreza, e por isso a injeção também de dinheiro é importante por causa disso, mas deve ser acompanhada de mecanismos de promoção da autonomia e desenvolvimento das competências para que a pessoa saia desse círculo. Não sei se respondi, espero que sim. Obrigada. Não sei se há mais alguém. Eu passaria a palavra ao Dr. Carlos Mendonça e depois ficaríamos por aqui, porque já está na hora. Vou tentar ser rápido. Antes de mais, boa tarde a todos e muitos parabéns por mais esta iniciativa. Cumprimentar a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, doutora Rubina Leal, representante aqui da Ordem dos Psicólogos da DRM, do Renato Carvalho, e ao nosso bastonário. É um prazer tê-lo cá e foi um gosto ouvi-lo, Francisco Miranda Rodrigues. E pegava um bocadinho nesta questão que o Sr. Deputado Bruno Melim colocava, que, segundo aquilo que me pareceu e daquilo que eu entendi, tem muito a ver com com políticas, com slogans políticos e com as expectativas que se colocam naqueles que estão em desenvolvimento na escola, na universidade, no primeiro emprego, no início da empregabilidade, o desenvolvimento de competências, etc., e a sua formação como profissionais, que tendencialmente nos últimos anos têm levado até aos 30 ou 36 anos de idade, alguns até aos 40 anos, para entrarem no emprego qualificado de acordo com a formação que foram fazendo cá em Portugal.
E muitos investem, e os pais investem em formação fora, no estrangeiro, altamente credenciados. E relacionar isto com a insatisfação, no fundo, que as políticas adotadas e as políticas instituídas provocam nestes indivíduos, nestes cidadãos. E pegando naquilo que o Francisco disse e que foi elencando e que eu retive com muita atenção, neste pormenor, entre a razão, ou no contínuo da razão e da emoção e a tomada de decisão, e sendo que, no limite, a política tem o dever, e na sua essência tem o dever de servir a população, e que, no limite, quem decide é quem tem a caneta na mão, na Câmara de Voto, para além de ler todos os programas e os manifestos que habitualmente são publicados, aquilo que eu retive foi que cada um, para além da filiação, do vínculo que tem partidário, de todas as emoções ligadas aos partidos e às políticas, há uma questão que nós não podemos esquecer, que foi aquilo que o Francisco disse, que é, nós decidimos em perspectiva. É do lugar onde nós estamos, circunstancialmente. Desta perspectiva que nós observamos, é esta a magnitude da decisão. É eu perceber que eu posso ter sido um ótimo defensor da democracia ao longo do meu desenvolvimento todo e ficar muito zangado, a partir de certa altura, com a democracia. E parece-me que isto está a acontecer um pouco pelo mundo todo e pela Europa em expressão enorme. E é com isto que as políticas também têm que ter cuidado. Com esta consequência que já se verifica por exemplo, crescendo de uma extrema-direita. E com todas as consequências que isto pode ter. Portanto, aliado a este crescimento está o crescimento de muita intolerância, muita agressividade, violência. Não quero aqui estar só a falar da parte mais desgraçante da sociedade dos últimos 20 anos. Não é isso. Parecem coisas muito boas. Nós tornamos-nos muito mais fortes do que aquilo que éramos há 20 anos em muitas áreas. Eu já disse isso aqui nesta casa algumas vezes e continuo a dizer, mas acho que é importante nós termos este cuidado de que, de facto, quando nós falamos e defendemos, e a psicologia tem muita responsabilidade aqui também, ao falar e ao dar enfoque ao autocuidado, ao olhar para si, ao cuide de si, ao fique bem para depois então cuidar dos outros. Portanto, estas mensagens, não é, que nós vamos transmitindo e que são essenciais, também têm o seu revés, não é? E têm o revés de se confundir autocuidado muitas das vezes com egoísmo. Portanto, quando nós estamos em perspectiva a tomar decisão, e é sempre assim que acontece, eu gostaria de ouvir o Francisco cruzar estas variáveis, não é? Qual é que é a consequência entre a minha decisão, zangado ou desapontado, ou enganado, não é? Por determinados slogans, qual é que é o impacto que isto tem depois em toda a organização que se pretende fazer em termos sociais. E já agora uma dica em relação à outra questão, estava aqui a conversar com a minha colega para o lado, e se calhar era bom pensarmos se deveríamos continuar a chamar junta médica, aquela que é a junta médica, e passarmos a chamar junta clínica, por exemplo, com a integração de vários profissionais ligados à saúde. Muito obrigado. Bom, então tentando ser muito rápido, claro que a decepção com as políticas tem o seu papel nos movimentos que foram referidos. Essa decepção tem que ver com a percepção que se tem, como disse, e, portanto, é nessa formação da percepção que está uma parte apenas do problema.
Mas é verdade que o não cumprir de compromissos, ou aquilo que é percepcionado pelos cidadãos como o não cumprir de compromissos, é um dos fatores que alimenta esse tipo de movimentos. O não cumprir com determinadas expectativas que as pessoas legitimamente terão, na maior parte dos casos, independentemente de elas poderem ser concretizáveis ou não no seu espaço e tempo de vida, enfim. Mas existem outras variáveis. E por isso é que, quando há avaliações, e existem vários índices de avaliação da qualidade da democracia, há vários aspectos que são avaliados nesses índices. Não sei se têm ideia, por exemplo, o índice da Economist, e uma das coisas que eu queria chegar era que há várias coisas nesse índice. Uma delas tem que ver com a qualidade da participação na vida pública por parte dos cidadãos, ou seja, o envolvimento, aquilo que é verdadeiramente a percepção que os cidadãos têm sobre serem ou não serem escutados pelos decisores, qual é a percepção que têm sobre as práticas dos decisores do ponto de vista ético, coisas como os fenómenos que sabemos da corrupção, e eu estou sempre a falar de percepção, e esse é um dos grandes problemas. Reparem que eu falei ali de enviesamentos causados por aquilo que nós temos para tomar decisões, a heurística da disponibilidade. Está disponível determinado tipo de informação, nós consideramos que ela é mais frequente. E isso forma uma percepção que pode não corresponder à realidade. Há um estudo de Dan Ariely sobre honestidade, em que ele estudou a diferença de honestidade, do comportamento, e depois estudou o comportamento e estudou a percepção que as pessoas tinham sobre a honestidade em diferentes países. E, portanto, pegando em indicadores objetivos relacionados com a honestidade, o que ele verificava é que uma coisa era, objetivamente, as diferenças ou não existentes entre os vários países com culturas muito diferentes. Ele estudou Itália, Israel, Estados Unidos, Canadá, acho que foi qualquer coisa assim deste género. E ele tinha um preconceito de que iria encontrar grandes diferenças da honestidade nos vários países. Só que não encontrou. Não encontrou diferenças. O que é que ele encontrou? Encontrou grandes diferenças na percepção que as pessoas têm sobre a honestidade dos outros. E, portanto, a percepção, de facto, e o saber como é que a percepção se constrói é um aspecto importante. E que leva depois a que, quando se perde a qualidade da democracia, que já vai fazendo um parênteses para saberem que Portugal é um dos países que no índice de qualidade da democracia cota mais acima, portanto está num conjunto de países privilegiados quando comparado com todo o resto do mundo. Estamos aí num leque dos menos de 20 países do topo superior. Esta degradação causada por esta percepção, enfim, toda a gente tem acesso à informação e, portanto, vai formando a sua opinião. Depois, como se sabe, tem uma consequência quando as democracias deixam de ser propriamente democracias. Isto depois não é, geralmente, na maior parte dos casos, nem sequer é uma coisa de um dia para o outro. Portanto, são coisas que se vão degradando, depois deixa de haver a separação entre o Poder Judicial e o Poder Executivo, e depois vai acontecendo. E nesse processo chega-se a um momento em que há uma coisa que as democracias, quando são democracias, não fazem, não podem fazer, porque são democracias, e os regimes mais autocráticos podem, que deixa de haver problemas com a heurística de disponibilidade. Porque não há disponibilidade de informação para alimentar essa heurística, só há informação que se quer que esteja disponível, não é? A outra desaparece. Portanto, acabou o problema da heurística de disponibilidade. Portanto, sim, é verdade que a questão dos compromissos da forma como podem alimentar expectativas que depois não são cumpridas é relevante, mas também é verdade que não é a única variável. A questão dos outros mecanismos de participação que eu estava a dizer, de envolvimento, são outras variáveis.
Uma outra variável já agora, se calhar para acabar fica bem esta, há mais, mas outra variável já agora, e uma vez que eu passei o meu tempo quase todo a sair dos temas da doença mental propriamente, curiosamente, o sofrimento psicológico e a incidência de maiores perturbações mentais também, portanto, esse conjunto muito alargado, ou seja, não estamos só a falar das perturbações, estamos a falar do sofrimento psicológico, cria também ele mais condições para o aparecimento de movimentos deste género. É uma das variáveis. E a explicação, tentei dá-la há pouco assim muito rapidamente, porque também está associada aos mecanismos de tomada de decisão e à forma como nós conseguimos depois responder rapidamente às pistas que o meio nos dá e cometemos mais erros de enviesamento por causa disso. Mas pronto, espero ter ido ao encontro da questão. Obrigado. Bom, terminamos assim a nossa conferência, inserida no Parlamento com Causas. Queria uma vez mais agradecer ao Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, por estar aqui entre nós e a sua disponibilidade, assim como também ao Presidente da Delegação Regional, Dr. Renato Carvalho, muito obrigada, e a todos vós, uma vez mais agradeço a vossa presença e a vossa participação. E até uma próxima. Obrigada.